Boa noite, família, tudo bem? Vamos falar hoje sobre emergências no tratamento do diabetes tipo 1. Me chamo Dominique Prado, mais conhecida também como Mamãe Insulina, e vou conversar com o Dr. Rodrigo Siqueira, que é médico endocrinologista, especialista em diabetes tipo 1. O que seriam as emergências no diabetes tipo 1? São os extremos, né? As emergências, algo que precisa ser resolvido na hora, são os extremos, ou seja, a glicemia muito alta, né? Principalmente quando a criança fica sem a basal por muito tempo e a bolos, e a hipoglicemia, né? Mais especificamente a hipoglicemia severa. Então, esses são as situações extremas de emergência no diabetes tipo 1. E por que da live? Porque mais uma vez a história se repete, né? Uma mãe levou seu filho com quadro de cetoacidose para o hospital e lá a médica, né, falou que ele podia voltar para casa, né? E também não soube avaliar, depois disso, não soube avaliar o exame de urina, né? Quando a mãe disse que não ia voltar com ele para casa. Encaminhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, tá? Depois ele vai ficar salvo, mas não vai ser aqui no Instagram, tá bom? Boa noite, boa noite. Queria acenar para todas as amigas que estão aqui. E eu também vou tentar convidar a Lu, né, a Luana, que é a mãe que passou por essa situação, para que vocês ouçam o que aconteceu. Eu acho que vai ajudar muito no entendimento, né, de toda a situação. Deixa eu ver se o Dr. Rodrigo já entrou. O Dr. Rodrigo já entrou e a Lu também tá aqui. Vou pedir depois para a Lu conversar um pouquinho com a gente sobre isso que aconteceu. Dr. Rodrigo! Dr. Rodrigo! Boa noite! Que saudade! E aí, minha querida, tudo bom? Tudo na mais perfeita desordem, graças a Deus. E o senhor? Tudo em paz, graças a Ó, Deus. o cabelo tá diferente, tá bonito. O que vocês acharam do cabelo do Dr. Rodrigo? Não tá estiloso? Acho que é a luz. Não, tá estiloso. Que bom, obrigado. Doutor Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por disponibilizar o seu tempo. E vai muito além disso, porque quando aconteceu, gente, essa situação da Lu me ligar e tá no hospital com o filho dela, sempre que isso acontece comigo, e acontece muitas vezes, a primeira pessoa que passa na minha cabeça é o Dr. Rodrigo, sabe? Porque o Dr. Rodrigo é um médico que, assim, você fica tranquila e descansada de tê-lo como seu médico. E aí eu passei a situação para ele. Mas antes eu vou deixar o senhor se apresentar, senão eu me empolgo. Fica à vontade. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Dominique, obrigado pelo convite sempre. É um prazer estar aqui, né? Algo que eu gosto muito de fazer, né? Levar informação, educação é importante porque a gente consegue, né, transformar, né? Inclusive, educando os pacientes, a gente educa outros médicos, né? Sim. Que é o propósito um pouco dessa live também de hoje. É Então, verdade. para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Siqueira, né? Dominique já me apresentou lá no início, sou médico, endocrinologista, sou especialista em diabetes, especialista em tecnologia em diabetes, e é isso. Prazer estar aqui. Tecnologia em diabetes que hoje é vida, né, doutor Rodrigo? Faz uma diferença absurda no tratamento, né, de pacientes. Eu falo que eu sempre quando dou aula de tecnologia, né, para outros médicos, eu roubei uma frase que eu vi há muito tempo atrás e eu amo essa frase, né? E eu sempre complemento com a história de que quando eu era pequeno eu escutava sempre a frase de que a tecnologia ia substituir o homem, né? Acho que todo mundo já escutou um pouco Sim. desse, né? No futuro os robôs vão substituir os humanos, e não sei o que lá. Então, quando eu era pequeno tinha um pouco disso, né? E essa frase fala que o propósito da tecnologia é para estender a humanidade e não para substituir a humanidade. Então, eu acho que é muito verdade, né? O que a tecnologia faz com a gente. Sim. E sempre vai ser necessário a junção da tecnologia com o atendimento humanizado,
né? Principalmente nesses tipos de diagnóstico sem cura, né? Então, assim, você ter a tecnologia é ótimo, mas a maneira como o doutor Rodrigo, tchau, filho, vai com Deus. A maneira como o doutor Rodrigo conduz o tratamento te ajuda, assim, a ter um pouco mais de paz, gente, porque é uma doença que traz muita pressão para a gente no dia a dia. Vou repetir, convidem o máximo de pessoas que vocês puderem, porque essa live vai ficar salva, mas não é aqui no Instagram. Vai ficar salva 24 horas e depois vai para outra plataforma. Porque o doutor Rodrigo é uma pedra preciosa, entendeu? E ele é meu amigo, então aproveita e faça esse esquema. Doutor À sua Rodrigo, disposição. doutor Rodrigo, eu comecei falando é, sobre os extremos, porque nós vamos falar sobre emergências no tratamento do diabetes tipo 1. E aí, Isso, que seria considerado emergências no tratamento? Seriam os extremos, né? isso, Glicemia muito alta e glicemia muito baixa. O que isso. que é o extremo numa glicemia muito alta que me leve para uma emergência? Vamos lá. Então, assim, nem toda glicemia muito alta é uma emergência. Então, essa é uma questão, né? Por exemplo, eu tô com uma situação em que eu sei o porquê eu tive uma glicemia alta. Olha, eu esqueci de fazer um bolos, fui fazer, lembrei, fui fazer uma ponta de dedo, deu 500, né? Eu corrigi e tá tudo certo, né? Sim. Ou eu venho de horas com ela alta e tô com alguns sintomas de alerta, né? Sintomas de cetoacidose, né? Que aumentam a possibilidade de cetoacidose. Uhum. Que sintomas são esses, né? Então, se eu tenho, além da glicose alta, né? E aí acima de 250 é um ponto de corte de forma prolongada, mas eu tenho enjoo, eu tenho vômito, eu tenho dor abdominal, ou tenho falta de ar, a minha chance de estar com cetoacidose é maior, Ok. tá? Então, tem sintomas que são mais evidentes para Isso. além da glicemia alta. Isso, tem os sintomas clássicos ali da muita fome, muita sede, urinando muito, mas eles não ajudam muito a diferenciar se eu posso estar com cetoacidose ou não. Então, por exemplo, se uma mãe me manda uma mensagem que o meu filho está com acordou com uma glicose muito alta e está vomitando, para mim já acende 10 lâmpadas na minha cabeça. Se tem tira de cetona em casa, isso me ajuda a a confirmar o diagnóstico, né? Entendi. Que aí a gente vai ver a cetose, né? Se tem cetona no sangue. Agora, se não tem tira de cetona, eu falo, olha, eu prefiro que você vá para o hospital, porque o vômito faz desidratar e a chance de agravar a cetoacidose é maior. Entendi. Eu sou mãe de diagnóstico recente, doutor Rodrigo. O que que é tira de cetona? Eu só conheço tira de medir glicemia. A tira de cetona é uma tira igual a de glicemia, né? Só que ela só mede cetona, né? A única marca que a gente tem no Brasil é da Abbott, chama Freestyle Optimum Cetona, é o nome e sobrenome dela, Uhum. né, o nome completo. Ela, é, a gente pode ler essa tira ou no glicosímetro Freestyle Optimum ou no leitor do Libre. O leitor do Libre aceita colocar essa tirinha de cetona. Perfeito. Se a glicemia, eu vou só fazer uma pergunta porque tem a ver aqui com o que o senhor está explicando. Se a glicemia estiver normal e ter cetonas no sangue. Então, isso é menos comum, né? Mas tem uma condição clínica, especialmente em criança, quando eu tenho diarreia. A diarreia, eu posso não ter uma hiperglicemia tão, tão pronunciada, ou até uma glicemia normal, e fazer uma cetona. Porque, para vocês entenderem, né, cetoacidose é falta de insulina. Então, esse é um mantra que eu quero que vocês entendam. Então, vamos repetir 10 vezes a mesma frase aqui nessa live. Cetoacidose é igual a
falta de insulina. Aí você fala, Rodrigo, mas meu filho está tomando insulina, que falta de insulina é essa? Pode ser uma falta verdadeira, por exemplo, eu esqueci de aplicar insulina basal no meu filho. Meu marido sempre que aplica todo dia, ele esqueceu, não me liguei, né? Então, para períodos durante o dia, passou batido porque eu estou corrigindo essa glicemia com mais frequência. Mas, por exemplo, na madrugada em que eu estou mais desatenta, a glicemia subiu, estava sem insulina nenhuma, e aí o corpo, né? Lembra, a insulina é um caminhão de transporte que transporta a glicose do sangue para as células. Se está faltando insulina, o corpo ele vai fazer o quê? Opa, ele entende que não tem glicose, porque a glicose não está chegando. Então ele começa a produzir uma forma alternativa de energia. Então ele vai produzir corpo cetônico, que é uma forma alternativa de energia, para suprir essa falta de glicose. Tanto que muita gente já ouviu falar, para quem, obviamente, da tal da dieta cetogênica, né? Que o objetivo da dieta cetogênica é eu não como carboidrato, e aí eu vou quebrar gordura para fabricar energia. E aí eu fabrico corpo cetônico, aí eu emagreço. É uma dieta para você perder peso. Só que, quando eu produzo esse corpo cetônico em excesso e não tenho insulina, né? No caso de uma pessoa sem diabetes, ela tem insulina, então isso protege da cetoacidose. No indivíduo ele está ali sem insulina, eu vou ter tanto corpo cetônico que eu vou fazer o sangue ficar ácido. Por isso que é a cetoacidose, porque está ácido, tá? Então, esse primeiro exemplo é um exemplo. Deixa eu só ligar meu ar aqui. Fica à vontade. Pessoal, se quiserem, podem mandar pergunta aqui na caixinha, tá bom? Porque se não der tempo de responder tudo, depois eu passo tudo para o doutor Rodrigo. Esse primeiro exemplo é um exemplo em que faltou insulina de forma verdadeira. Mas eu posso ter uma falta que eu chamo de falta relativa. O que é essa falta relativa? Eu estou aplicando insulina, mas meu corpo precisaria de mais insulina. Por exemplo, quando tem infecção, a glicose tende a ficar alta. Por que ela tende a ficar alta? Porque vírus e bactérias produzem substâncias que atrapalham a ação da insulina, né? E o corpo tem uma demanda metabólica que também precisa de mais energia. Então, nesse momento, na infecção, eu preciso de mais insulina porque minha insulina não está funcionando de forma adequada. Então, essa falta relativa de insulina pode gerar cetoacidose. Então, uma das maiores causas de cetoacidose é a infecção, né? Alguém colocou aqui, foi a Tainá. Ela falou que o filho está com a glicemia nas alturas. Porque tomou corticoide, né? Então, corticoide é um outro exemplo. Procurando meu óculos. O corticoide é um outro exemplo de uma medicação aí, no caso, que atrapalha a ação da insulina. Então, no corticoide é muito comum eu ter uma elevação exagerada de glicose, porque minha insulina funciona pior. Eu posso ter cetoacidose usando corticoide? Pode, porque eu estou aplicando insulina, mas ela não está funcionando de forma adequada, né? Entendi. Um outro exemplo comum é ter cetoacidose no diagnóstico, porque naquele momento eu estou sem insulina nenhuma, né? Então, o corpo é obrigado a fabricar essa forma alternativa de energia. Entendi. No caso, doutor Rodrigo, eu daqui a pouco vou chamar a Luana, para ela falar assim de uma maneira breve, né, com a gente, porque foi, na verdade, que foi um basta. A Luana, acho que foi a terceira pessoa que eu conversei e a gente está só 15 dias de janeiro, gente. E já está acontecendo de novo de ir no hospital e as pessoas não saberem identificar. Inclusive o exame de sangue também, o exame de urina também não souberam.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Arthur, meu filho, ele teve duas cetoacidoses. Uma no diagnóstico e teve outra há uns 2 anos, né, doutor Rodrigo, mais ou menos. E na mesma hora, liguei para o doutor Rodrigo. Eu ligo para o doutor Rodrigo, assim, gente, eu mando mensagem, eu ligo, sempre que eu tô assim, tem alguma coisa estranha acontecendo. E na mesma hora ele falou, leva para o hospital. Se ele não tivesse falado leva para o hospital, nem sei, porque a gente chegou no hospital, estava em cetoacidose. E ainda assim, o doutor Rodrigo ficou conversando com a médica, olha só, do hospital, para poder a situação do Arthur ser resolvida o mais rápido possível. Então, a cetoacidose pode acontecer mesmo com quem já teve no diagnóstico. Sim. E aí a minha pergunta, por que que as pessoas dizem que quem usa a bomba de insulina tem mais chances de ter cetoacidose? Vamos pensar por um lado. Que tipo de insulina a gente usa na bomba? Rápida. A rápida. Quanto tempo, né, se eu tiver sem insulina, que acaba o efeito de uma insulina rápida? Prova Tá. oral, Dominique. Tresiba? Não. Em quanto tempo acaba o efeito da insulina rápida? 3 horas. 3 horas. Ou seja, se eu tenho uma dobra na minha cânula, em 3 horas eu estou completamente sem insulina. Tá? No Sim. caso de um indivíduo que usa caneta, se ele aplicou a basal, por mais que ele não aplique rápida o dia inteiro, essa basal ela protege, diminui a chance, a não ser que ele tenha uma infecção, está usando corticoide, mas protege esse indivíduo de ter uma cetoacidose. Tá? Entendi. Então, na bomba, né, a bomba é maravilhosa, né? De forma geral, quando a gente olha os estudos, a gente vê que tem menos chance de cetoacidose com bomba. Mas, se eu tenho dobra de cânula, eu tenho que estar mais atento, porque a cetoacidose é mais rápida. Que foi o que aconteceu com o Arthur da última vez. Foi. Né? Foi uma dobra. Né? Então, isso. E aí, já fica uma dica boa. Troca de cânula. As principais dobras de cânula acontecem na troca. Então, troca de cânula, a gente tem que evitar ao máximo de fazer na hora de dormir. Porque se dobrou, a gente está menos atento na madrugada, né? Então, a chance de ter cetoacidose é maior. Sim, e ele estava usando corticoide também, né, doutor Rodrigo? Ele não estava bem. E aí, quando ele vomitou, que eu avisei pro doutor Rodrigo, aí o doutor Rodrigo só falou, vai pro hospital. Foi logo, vomitou. Aí eu falei, não, mas ele só vomitou uma vez, vai pro hospital agora. E não é porque a gente não troca a cânula. Nós trocamos, era, sei lá, a segunda ou terceira cânula, todas dobraram, É gente. que juntou muitos Foi uma coisa, fatores ao mesmo tempo, né? Infecção, corticoide, não sei o quê. foi Faltou insulina, era tudo que precisava para fazer cetoacidose. tudo, foi a junção perfeita. Eu vou chamar a Luana para ela falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela e para ela conhecer o Dr. Rodrigo, porque o filho dela é apaixonado pelo senhor, tá doido para vir para a Colônia Azul, mas eu acho que ela falar um pouquinho do que aconteceu vai ajudar as mães a entenderem o que acontece numa emergência, né? Nessas situações, não em todas, é claro, mas o que acontece, te chamei, Lu, nessas situações e ela me falou, Dominique, estão falando para eu ir embora, estão falando que eu posso ir embora. Eu falei, você não pode ir embora de jeito nenhum. Liga para sua médica. Porque a primeira coisa que eu farei é ligar para o meu médico. Oi, Lu, Oi! tudo bem? E aí, Agora Luana? tá tudo bem, minha querida. Agora está, meu Deus, meu coração. Depois chama o Luquinha para ele dar um oi pro doutor Rodrigo. Aproveita que ele tá aqui. Luquinha, sabe onde tá, doutor Rodrigo? Tá na casa da minha filha. Ah, que delícia. Quando Minha filha eles tá aí na live, ela tá na live. Eu falei assim, ó, fica na live porque é uma live histórica. Doutor Rodrigo, assim, na live, ó, caderninho aqui, ó. Quando o Luquinha souber, você já sabe, né? Você já sabe. Porque ele queria, ano passado, vir na Colônia Azul, Deus, né? eu mandei a mensagem pro doutor Rodrigo, o que eu faço? Quem vai aí pro Rio vai mandar esse menino que é apaixonado por ele, né? Quem não é, né, doutor Rodrigo? Todas as crianças são apaixonadas pelo doutor Rodrigo. Obrigado, Esse ano ele vem. Ele é um anjo. Luquinha, querido. Lu, Vamos lá. gente, porque eu tô lá da bomba, desculpa.
Eu queria que você explicasse pra gente, assim, eu sei que ser breve nessas horas é difícil, mas o Sim. que que aconteceu que quando você chegou com o Luquinha, porque o caso do Luquinha também foi dobra de catéter, quando você chegou com ele no hospital, como ele estava e qual foi o que você ouviu no atendimento? Então, eu tentei fazer várias manobras. Imaginei que a insulina tinha estragado. Ele estava com a minha filha, né? Que ele estava passando as férias com a minha filha. E aí eu pensei que a insulina tinha estragado, troquei tudo, troquei toda a infusão, fiz tudo. Aí eu falei pro esposo da minha filha, olha, vai na farmácia, compra outra insulina, porque essa insulina que tá na geladeira também pode ter estragado. Tipo, eu fiz tudo que poderia. Aplicamos na caneta, não abaixou. Quando foi de manhã, ele tava 500 e não abaixava, ele deu um pico de vômito. E aí eu falei assim para ele, corre pro hospital. Ah, então, como ele mora em Osasco, ele falou assim, eu falei, será que vai em algum hospital em Osasco ou não? Eu falei assim, não, vamos ter um cuidado de ir a 40 minutos da casa deles. Um hospital que é um hospital de criança e que lá tem endocrinologista. Porque a gente que convive com isso, sabe que é muito difícil chegar num PS e ter pessoas que não, médicos, que desconhecem o diabetes tipo 1. Eu já vivi isso porque no diagnóstico do Lucas, eu tive que ir em 3 hospitais para ele conseguir ser socorrido, né? E eu não sabia que ele tinha diabetes. Então eu já sabia dessa dificuldade, né? Uhum. E aí minha filha foi correndo e quando chegou lá, a médica simplesmente falou assim, vou fazer um exame. Aí eu no telefone com a minha filha falei, não, ela não pode fazer um exame, ela tem que colocar ele rápido no soro enquanto vai fazendo os exames, porque precisa abaixar, tá muito tempo. E ele estava muito mal. Quando eu cheguei lá, ele não tinha uma gota, doutor Rodrigo, de sangue na boca. Eles não deitaram ele, deixaram ele sentado lá numa cadeira. E aí eu chamei a médica, falei, olha, ele é portador de diabetes. E expliquei tudo para ela. E ela falou assim, eu vou colocar ele no soro. Aí ela colocou. E aí ele passa com a doutora Mônica Gabay, que é amiga, inclusive, do doutor Rodrigo. Ela mandou mensagem, falou, mas por que não deitaram ele? Quando eu falei para ela, eles deitaram ele. E aí ela falou que os exames saíram, fizeram um hemograma, né? E aí ela falou que os exames tinham dado tudo ok. Só faltava o exame de sangue e ela queria que eu tirasse o Lucas lá do hospital. Falou, olha, pode ir embora. Ele passa com o endocrinologista? Eu falei, passa. Qual foi a última consulta? Eu falei, foi em outubro. Aí ela falou assim, então, você pode levar ele embora e procura endócrino dele. Eu falei, mas eu estou falando com o endócrino dele, né? E ela falou assim, mas os exames deu normal. Só falta de urina, você pode esperar lá fora. Eu falei, mas ele não tá bem, né? Eu não vou esperar. Daí eu comentei com ela, falei assim, olha, eu tenho um direito eu não concordo com a sua conduta, né? E eu tenho o direito de pedir outro médico. Não tem uma endócrino aqui? Ela falou, ela só vem à tarde e não tem outro médico. Aí pediram para eu sair, enfim, eu falei que eu não ia sair, que eu precisava de outro médico. E aí, infelizmente, pode falar o que eu fiz? Eu tive que ligar para um amigo que trabalha numa emissora e pedir ajuda, porque eles queriam que eu me retirasse. Chamaram até segurança para me tirar o Lucas do hospital, só para você ter ideia do que eu passei. Eu fiquei tão nervosa que minha voz sumiu. Tipo assim, respeitei, não destratei ninguém, mas eu falei, gente, vocês precisam estudar, porque isso aqui não é diabetes tipo 2. Porque o doutor Rodrigo, colocaram ele em 2 bolsas de soro e não abaixou a glicemia dele. Ficou 280. Ela estava tratando como se fosse diabetes tipo 2. Não, pode ir embora. Falei, não, ele precisa estar no mínimo de 180, né? Nós estamos mais de 24 horas com essa glicemia que não abaixa. Ou ele vai desenvolver uma infecção. Para você ter ideia, na madrugada, eu pedi para comprar até um Alegra para ele. Porque eu falei, será que não vai dar uma dor de garganta? E ele tomou Alegre, nada. Então eu falei assim, alguma coisa vai dar. Só que, na verdade, quando saiu o exame de urina, ela também falou que tinha dado normal. E aí eu liguei para um rapaz, um amigo meu da emissora, de uma emissora, ele pegou e me deu o telefone da chefia e eu liguei para a chefia ligou no hospital. Na hora que ligou, desceu a médica-chefe e aí ela falou que não entendia nada, que ela era pneumologista. Se poderia chamar a médica dele, falar com a médica, né? Aí eu mandei mensagem para a doutora Mônica, ela não
deveria estar atendendo, eu não quis ligar. Eu falei, vamos esperar então a doutora Mônica responder, já que ele está no soro, né? E aí eu liguei para a doutora Vanessa, que é da mesma equipe. Aí a doutora Vanessa falou, não, eu quero falar com elas agora. Aí pediu para ler o exame. Quando leu, a doutora Vanessa viu que não, falou para ela, ele tá com indício de tá com cetacedose, precisa ser feito um exame nele, que é a Gasometria. gasometria. Eles não tinham feito a gasometria. Aí na hora que fez a gasometria, o sódio acho que estava baixo, potássio já estava, e aí eles não sabiam o que fazer. Aí ligaram para essa endócrino, e a endócrino de lá conhecia a doutora Mônica Gabay, ligaram para a doutora Mônica Gabay, e ela foi auxiliando como que ia ser o tratamento, como foi com você e o doutor Rodrigo, né? Acredito, com o Arthur. Então, assim, eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, como assim? E, por exemplo, e se o médico não pode atender? Não, eles não sabiam o que fazer, entendeu? Isso me deu muito desespero. E a importância de a gente entender, né, doutor Rodrigo? Ser mãe, mas entender realmente o que está acontecendo. Porque se é uma pessoa leiga... Saber o básico para saber se o básico está sendo feito. Exatamente. Eu falei, agora eu vou fazer um curso para ler os exames. Porque eu não vou acreditar mais, porque ela falou que não tinha dado. Na hora que a doutora deu uma chamada nela, que estava no Viva Voz, ela falou, desculpa, tem 3 asteriscos aí, tem uma alteração aí sim, doutora. Aí ela regalou o olho, tipo assim, entendimento zero. Eu não estava em qualquer hospital. Eu tive até esse cuidado de ir num hospital que tem uma endócrino. E quando a endócrino chegou, doutor Rodrigo, foi ver ele lá na observação, que aí resolveram levar ele para observação. E ela falou assim, não, isso aqui está me preocupando. Você olhava para ele é ativo. Eu falei, ele é muito ativo, ele não para de falar 1 minuto. Ela falou assim, não, isso está me preocupando muito. E aí ela foi a madrugada inteira ligando lá no hospital e ajudando, porque ninguém tinha conhecimento da causa, infelizmente. Eu lembro quando a Lu me ligou, ela estava sem voz. Porque ela desligou, eu mandei mensagem para o doutor Rodrigo. Porque, gente, quando a situação é de perigo, só vem doutor Rodrigo na minha cabeça. Não, e de madrugada começou a dar um pico. Ele saiu, fez um exame, que a cada 2 horas estava fazendo a gasometria dele, doutor Rodrigo. Quando acho que foi não sei, foi de madrugada que eu te mandei mensagem? Acho que foi de madrugada, foi de tarde, de manhã. Não, mas eu mandei pro doutor Rodrigo. Foi de madrugada, quando pela manhã eu vi e te respondi. Porque começou a subir com a banda. Tá vendo? Ela também procurou, gente! Ela admitiu! Gente, doutor Rodrigo, olha, eu falo para todo mundo que doutor Rodrigo... Esses dias uma mãe me procurou, eu falei assim, olha, eu passei o telefone do doutor Rodrigo. Eu falei, você procura... Esse eu sei que você pode confiar, porque tá tudo errado. Como que é a terapia dele, né? Então, eu fiquei tão desesperada de madrugada, eu falei, meu Deus, eu vou mandar pro doutor Rodrigo, porque, gente, aí doutor Rodrigo, calma que a bomba vai. E aí, quando a gente tirou, olha só, Rodrigo, quando tiramos o catéter, e a gente tinha trocado, ele estava dobrado e estava na barriga. E aí, a doutora Mônica falou algo para mim, que eu fiquei pensando, não coloca mais na barriga, porque é muito magrinho. A possibilidade de dobrar a cânula é grande, é maior. Doutor Rodrigo fala a mesma coisa. Em Arthur eu não boto na barriga assim. Todas as vezes que eu botei, Lu, todas. Não teve uma que não dobrasse. Pode acontecer de não dobrar, mas assim, a maioria das vezes realmente dobra. Criança magrinha, e o abdômen, a gente senta, ele dobra, né? Então, às vezes, a depender da área, isso ajuda a dobrar a cânula. Então, e aí isso foi muito desesperador. Assim, chegar no hospital e não ser acolhida. O médico não sabe ler um exame. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Fica ali batendo na tecla e aí fica aquela coisa ruim, aquele clima ruim, porque você pede uma... Não concordo com a sua conduta. Doutora, eu não concordo. Eu tive que gravar as pessoas pedindo para ela falar que ia chamar o segurança para me tirar do hospital e meu filho precisando, né? Ô Lu, e quem somos nós para bater de frente com o médico? Quem somos nós? Nós não somos ninguém. Aí a gente começa a alterar, porque é assim que a maioria nos vê.
É um fato. Sim. E aí começa a achar que a gente está alterada porque a gente está ali na emoção, mas é porque a gente sabe que tem alguma coisa errada no que está sendo feito. Mas a Luana fez super certo, né? Ela sabe que não tá certo, né? Beleza, doutora, a senhora, mas assim, eu quero falar com outro médico. E eu não pedi para falar com nenhum lá de baixo, porque estavam uns 3 lá que não estavam entendendo nada que eu vi, que eu observei. Eu falei assim, eu quero o médico-chefe daqui, o responsável. Ou o diretor desse alguém, porque eu sei que meu filho precisa, né? Aí você é taxado. Aí mandaram mensagem para a doutora Amor, não sei quem. Ah, ela tá fazendo barraco, mas eu não estava, amiga. Eu não estava fazendo barraco. Você Eu só não, falei mas- assim, ó. Eu só falei assim, não concordo com a sua conduta e eu Tá estou certo. gravando. Eu falei mesmo. Eu estou Claro. gravando, porque o que acontecer com meu filho é responsabilidade de vocês. Vocês precisam entender de diabetes tipo 1. Não tem nada a ver com diabetes tipo 2. Vocês estão querendo dar um tratamento, mandando ele embora, porque se fosse uma diabetes tipo 2, era até aceitável eu ir embora. Mas não é o caso, entende? E Lu, isso eu aprendi, ó, com esse doutor aqui, ó. Que quando meu filho foi diagnosticado, quantas lives do Dr. Rodrigo? Se alguém entrar no Instagram do Dr. Rodrigo, é rico de informações. E eu aprendi muito, porque todas as lives eu estava junto com o Dr. Rodrigo, eu mandava nos grupos das mães. Lembra, doutor Rodrigo? Lembro, claro. Eu falei, doutor Rodrigo, ó, eu tô mandando aqui. Porque as mães precisam entender de diabetes, porque sabemos que no hospital público não temos esse conhecimento, infelizmente. E para você ter ideia, o meu desespero foi tanto que a minha irmã correu e fez um convênio para o Lucas. Para você ter ideia, como foi o desespero da minha família. é muito complicado. Essa história, essa situação tem várias camadas, né? E eu vou pedir até para o doutor Rodrigo explicar alguma delas. Eu acho que não vai dar tempo de explicar todas, mas se for o caso, eu vejo na agenda dele, imploro e mando 1000 mensagens para fazer uma outra live. Essa situação da Lu tem várias camadas e vários pontos para serem esclarecidos. Mas eu quis trazer a Lu para vocês verem que é real, gente. Que acontece mesmo. Então, você saber de basal e de rápido é ótimo. Saber contar carboidrato é ótimo. Mas você saber o que fazer numa emergência é essencial. Porque, infelizmente, pode acontecer e não tem relação com o tempo de diagnóstico, não. Pode acontecer com qualquer pessoa. Isso aí. Lu, muito obrigada, meu amor. Obrigada, Deus abençoe vocês. Beijo, Lu. Obrigada por cuidar da minha pele também, tá? Ai, meu bem, vem. Olha, você tá me devendo, me liga aqui, ó. A gente. Camila Essa pele linda, depois vocês vão ver sem filtro. Quem cuida é a Lu, mas depois a gente vai falar sobre isso. Obrigada, meu amor. Beijo, tchau, tchau, doutor Beijão. Rodrigo. Tchau, querida. Ficar com Deus. Amém. Clica aí no. Eu tô aqui clicando, porque Eu vou deixar você sair sozinha, porque eu não quero tirar você, porque. Eu acho que vale a pena, Dominique, a gente, de repente, falar um pouquinho sobre o que se espera de um atendimento, de uma suspeita, pelo menos, de cetoacidose, né? Então, assim, eu tenho uma crise hiperglicêmica, ou seja, eu tenho uma hiperglicemia que eu vou para o hospital. Então, o primeiro passo do tratamento é hidratação venosa. Ah, é antes da insulina? Antes da insulina. Então, esse é o primeiro passo. Pegar uma veia, botar um sorinho fisiológico, né? Perfeito. E aí, enquanto isso, aí vai fazer a glicemia, papapá, preparar a insulina para administrar. Normalmente, nessas crises hiperglicêmicas, a insulina eles também fazem na veia. Porque o indivíduo, comumente, ele está desidratado. Quando eu faço insulina no subcutâneo, pela desidratação, eu posso não absorver de forma correta. Então, é muito comum colocar a insulina para correr na veia junto, né? Bota lá naquela bombinha de infusão, normalmente, né? Para fazer insulina. Então, feito isso, hidratação, insulina, o médico vai colher os exames, né? Que exames são esses, né? Primeiro, exames para afastar a causa mais comum de cetoacidose, que é infecção. Então, ele vai fazer um hemograma, vai fazer um exame de urina, né? E vai fazer uma gasometria.
A gasometria, ela é um exame que vai medir o pH. Ela tem outras funções, mas ali na cetoacidose ela vai olhar o pH, tá? A gasometria ela pode ser arterial, né? Quando tira, normalmente dói mais, tira ali da artéria, ou da própria veia, né? Quando eu quero só fazer um diagnóstico e não quero olhar para os gases, para o oxigênio, a gasometria venosa é mais simples de fazer, é menos dolorosa para o paciente. Então, é basicamente isso. E aí, uma vez colhidos os exames, a insulina está lá correndo, o soro fisiológico está lá também, vai se olhar a glicose de hora em hora. Porque é isso que vai me nortear para saber se a dose de insulina está numa quantidade correta ou não, tá? Perfeito. E aí, lembra, cetoacidose é falta de Insulina. insulina. Então, se é falta de insulina, né, e isso que tá lá fez eu produzir tanto corpo cetônico que meu sangue está ácido, quando a minha glicose cai abaixo de 250, ou, por exemplo, minha glicose está 100, o médico pode parar a insulina rápida? Pode. Não, Não não pode. pode, foi o que eu falei, de jeito nenhum. Por que que não pode? Se cetoacidose é falta de insulina, se eu paro a insulina, eu tenho um rebote da acidose. Mas você fala, Sim, doutor Rodrigo, peraí. Se minha glicose está 80, 70, 90 e eu fizer o médico continuar com a insulina na veia, vai ter uma hipo. Não se ele colocar um soro glicosado. E é nesse momento que as mães piram. Quando quer colocar um soro glicosado, né, normalmente é o segundo momento que a mãe vai me ligar. Falou, doutor, querem colocar lá um soro glicosado, né? Se o indivíduo está com uma cetose leve, ou se ele está tolerando, isso aconteceu com o Arthur, né? Não estava vomitando, estava lá e eu falei, Dominique, dá uma comida para ele, lembra? lembro. Fiz um contrabando no Isso. hospital. Falei, ninguém sabe, ninguém viu, dá uma comida aí para ele, para ele. Para quê? Para entrar glicose, carboidrato, para poder entrar insulina. Por Uhum. quê? Né? Isso acontece muito, por exemplo, eu tenho uma cetona alta. Não sei se Simone está aqui. Eu lembro dos casos aqui. Eu acho Simone que estava aqui mais tá. cedo. Se tiver, fala que estava e me fala se eu posso contar um caso de Érica aí do Ela passado. vai falar que pode. Vai falar que pode? Então tá bom. Então, Simone é de casa. Então, Simone teve um caso com o Eric, que foi um caso de um quadro diarreico e a glicose de manhã estava normal, né? Nada muito, mas tinha uma acetona, ela mediu a acetona e a acetona estava alta. Por quê? Ele não estava querendo. Lembra? A diarreia faz perder glicose pela diarreia. Então, isso me falseia um pouco, porque Entendi. o mais comum é cetoacidose é falta de insulina, certo? Cetose, cetoacidose. Se eu tenho falta de insulina, normalmente minha glicose está alta, porque são sintomas do mesmo problema. Mas quando eu tenho diarreia, por eu estar perdendo glicose pela diarreia, a minha glicose pode estar ali normal. E aí ela mediu a acetona no sangue e a acetona estava alta. Mas ele não tinha nenhum sintoma de gravidade, não tinha vômito, não tinha diarreia, não tinha diarreia, não tinha vômito, não tinha dor abdominal, não tinha falta de ar. E eu falei, Simone, vamos fazer o seguinte: dá 30 gramas de carboidrato para ele e aplique insulina. Daqui a uma hora a gente dá uma checada. Ou seja, eu forcei a entrar a insulina, porque cetona alta e cetoacidose, ou seja, qual é a diferença de cetose e cetoacidose? Cetose eu tenho cetona alta, mas o sangue ainda não está alto. E cetoacidose eu tenho cetona alta e meu sangue está ácido. Em casa não dá para saber se o sangue está ácido, né? Então, eu vi a cetona, não estava tão alta,
E aí a gente vai até falar um pouquinho depois dos valores de cetona. E aí eu falei, faz 30 gramas de carboidrato e vamos verificar a cetona. Passou uma hora, a cetona tinha caído, ainda estava alta. Eu falei, dá mais comida para ele. Ah, ele não está querendo comer nada. Eu falei, dá alguma coisa com açúcar que você tem certeza que ele vai um refrigerante? Dá um refrigerante para ele. Alguma coisa que vai entrar carboidrato. Sim. E aí vai entrar mais insulina. E aí depois a cetona normalizou. Tá? Então, eu consigo, eu preciso fazer entrar insulina, que é o que acontece no hospital quando a glicose abaixa dos 250. Normalmente, eles já entram junto com o soro glicosado para manter entrando insulina, para eu não precisar produzir essa forma alternativa de energia. Perfeito. Ok? Entendi. Aí, o senhor com o iPhone fica fazendo esses gestos, E o aí, iPhone acaba com a minha live. Doutor Rodrigo não pode. comemoramos o tratamento correto dessa acidose. Comemoramos, gente. Médico nenhum orienta isso. A verdade é essa. E doutor Rodrigo sempre orienta de uma maneira que nós leigos, porque apesar de termos filho com diabetes tipo 1 e acharmos que temos muito conhecimento, nós somos leigas. A medicina é muito mais do que aplicar insulina e contar carboidrato, é complexo. Sim. Então, assim, é importante que a gente entenda nesse linguajar mais simples, né? Porque quando a gente está na emergência, a doença que os nossos filhos têm pede que a gente esteja atenta a tudo que está sendo feito. Um beijo, Sarinha. Um beijo. Doutor Rodrigo, o senhor disse que ia falar sobre a questão. Valores. Pessoal, se puderem botar as perguntas nessa interrogaçãozinha, por quê? Se eventualmente não der tempo do doutor Rodrigo responder, ele já vai ter uma noção do que vocês têm de dúvida. E aí tem posts lá no Instagram dele, aí a gente consegue se situar melhor do que são as dúvidas. O senhor falou sobre ter fita para medir cetona em casa. Isso. Quais são os valores de referência para eu saber que está tudo bem na cetona ou vou para o hospital? Tá. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a importância dela. O que Tá bom. acontece? Porque, vamos pensar, cetoacidose, né? A gente já falou lá no início que um sintoma, por exemplo, de alerta é vômito. Mas Ok, uma criança com virose também não faz vômito? exato. E aí, quando alguma mãe me liga e me fala, olha, fulano tá vomitando, eu penso, tá, e aí a infecção aumenta a glicose. Isso é uma cetoacidose começando ou é só do quadro viral? A tira da cetona me ajuda a responder isso. Perfeito. Então, eu fiz uma tira de cetona, tá normal? O vômito é do quadro viral. A gente faz um remedinho para vômito, vida que segue. Ok. O vômito, tem vômito, a cetona tá alta? Opa, liga um alerta, né? Possível cetoacidose. Valores da cetona. Até 0,6 é normal, Ok. tá? São flutuações que a gente tem normalmente. Estou em jejum prolongado, né? Eu posso estar com cetona um pouquinho mais aumentada e é normal. Entre 0,6 e 1,5 é uma cetona leve. Ou seja, só de eu comer ou de eu corrigir aquela hiper que eu tô, vai entrar insulina e essa cetona vai normalizar. Ok. E aí eu verifico novamente ali de 1 a 2 horas depois, tá? E de 1,5 a 2,5 é uma cetona moderada. Ou seja, eu obrigatoriamente tenho que ficar atento. E acima de 2,5, eu tenho uma potencial cetoacidose aí na minha mão, Ok. tá? E aí, se você tem o contato do seu médico, por exemplo, às vezes, eu já tive paciente lá que está com acima de 2,5, que me ligou, mas não tinha nenhum sintoma de gravidade. Falou, beleza, eu estou ali perto do paciente, no sentido de tô acompanhando, vamos fazer insulina, né? Vamos acompanhar, come, papapá, daqui a gente mede.
Ah, doutor, estava 2,7, agora já está 1,5. Beleza, vamos comer de novo, botar mais insulina lá. Ah, normalizou. Beleza, evitei de um paciente para o hospital. Agora, tô com algum sintoma de gravidade, que é vômito, dor abdominal, falta de ar, não precisa nem falar com o médico, até fala depois, mas primeiro vai para emergência. Entendi. Porque nesses casos vai ter que sempre ir para emergência. Por quê? A glicose alta já faz o indivíduo desidratar. Se eu estou vomitando, eu não vou conseguir me hidratar. Então, a cetoacidose vai se agravar. Entendi. Tá? Então, por isso que é um sintoma, é um sinal importante aí, né? Que a gente merece levar para o hospital. Beleza, eu vou começar a puxar algumas perguntinhas aqui, doutor Rodrigo, mas só uma dúvida. Então, diarreia pode ser uma das situações em que a criança pode estar com cetoacidose, mas com glicemia normal? Ou com uma glicemia não tão alta. Porque, assim, com uma glicemia alta é mais óbvio, né? Mas na diarreia isso pode ficar meio falseado. Perfeito. Então, a acetona mede no glicosímetro com a fita da acetona, é isso? Isso. Mede no glicosímetro Freestyle Optimum, é o nome dele, ou no próprio leitor do Libre. Beleza? Depois, se quiserem, eu boto no story e aí marco até o Dr. Rodrigo para vocês verem qual é a fita que o Dr. Rodrigo está falando e o aparelho. Não tem exatamente a ver com o tema, mas eu vou puxar, porque pode ser diagnóstico recente. Minha filha tem 15 anos e está usando 35 de Tresiba. É normal? Não, Depende. não, depende. Não me parece uma dose absurda para 15 anos. Né? É a única coisa que eu consigo te dizer. São muitos hormônios, gente. 15 anos. A Quando o necessidade de doutor insulina na adolescência é maior. Quando o doutor Rodrigo disse para mim que quando Arthur chegar na adolescência pode triplicar a quantidade de insulina, eu falei, pronto, já tem um adulto aqui que bebe insulina, que é o meu marido, o Romo. Com o Arthur na adolescência, Jesus amado, minha casa já tem cheiro de insulina, gente. Só Jesus. Perfume da aqui, casa. ó, não é? Gostaria de saber, minha filha vomita às vezes e nunca sei o motivo, porque não comeu nada diferente. Aí tem que avaliar. O vômito por si só não é uma coisa que a gente vai pensar em cetoacidose, é um conjunto de coisas. Está com uma glicose muito alta, né? E aí é aí que a gente vai pensar na cetoacidose. Até tinham feito uma pergunta, doutor, mas não botaram aqui na caixinha. Seria a glicose alta por um tempo, né? Por um certo tempo. Não é uma glicose alta naquele momento, porque perguntaram aqui. É uma glicose alta persistente. Em geral. Palavra. Ela está Porque durando perguntaram horas aqui. ali, né? Aquela que eu corrijo, não baixa, corrijo. Normalmente ela fica mais resistente. Tá. Perguntaram aqui, 250 pode entrar em cetoacidose? Se você corrigir e cair, não. A vida segue normalmente. Doutor, com essa epidemia de virose, o que fazer com as crianças? Ter de volta da barriga. É a única solução, amiga. É melhor. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Manter vacinação em dia é importantíssimo. Né? Existe um calendário de vacinação próprio para indivíduos com diabetes, né? Isso é importante. Se tiver com infecção, hidratar muito, né? Hidratação protege de cetoacidose. Se tiver com infecção, corrigir, ou seja, como cetoacidose é falta de insulina, eu vou corrigir com insulina de 2 em 2 horas para entrar sempre a insulina. Perfeito. Gente, sempre conversa com o médico, tá? Eu vou bater sempre nessa tecla, porque mães nos grupos falam sobre sua experiência pessoal ou experiências de outras mães. Só que a única coisa que os nossos filhos têm em comum é o uso de insulina. A dosagem, a frequência com que vai usar quando está doente é com o médico. Isso aí. Tá? A opinião vale para aquela criança, a dela. Entenderam? A cetoacidose sempre é seguida de glicemias altas. O doutor Rodrigo até chegou a comentar aqui. Em geral, sim. Mas, por exemplo, eu posso, como eu dei o exemplo lá, né?
eu posso até estar com sintoma de gravidade em casa, por exemplo, estou com vômito, minha glicose acordou com 500. E aí eu fiz insulina, não quis levar para o hospital, minha glicose baixou, mas o vômito não passa. Ou seja, eu ainda estou em cetoacidose, minha glicose normalizou, mas eu preciso de mais insulina. Ou seja, aquela insulina que entrou baixou minha glicose, mas eu preciso de mais para sair da acidose. Então, por isso que o indicado é ir para o hospital, porque lá vão fazer a insulina na veia. Se a glicose baixar, vai fazer soro glicosado junto para manter a insulina alta. Perfeito. Minha filha de 3 anos com vômitos, mas glicemias baixas. Aí ela perguntou o que poderia ser. Aí tem que investigar. Pode ser muitas coisas, pode ser quadro viral, pode ser alguma coisa no estômago. Não necessariamente é cetoacidose, né? Tá. Doutor Rodrigo, eu vou dar só uma pausa bem rápida nas perguntas, pessoal, só porque teve uma parte do que aconteceu com o aluno no hospital que eu queria perguntar para o doutor Rodrigo. Fizeram, além do exame de sangue, o exame de urina. Por que eles fazem exame de urina? O que a urina mostra como um sinal de cetoacidose? Então, o objetivo, né, não é muito rastrear a cetoacidose, mas eu posso ter corpo cetônico ali na urina, que me levanta. Mas, como eu disse, como a causa mais comum de infecção de cetoacidose é a infecção, eles fazem o exame de urina para rastrear a infecção urinária. Então, né, faz um hemograma, faz um exame de urina, às vezes faz um raio-x, a depender do que o médico vê ali de sintoma associado para aquela criança. Tá, então tem relação, seria infecção urinária. Isso. Porque até quando ela falou que a médica não sabia ver o exame de urina, eu fiquei um pouco preocupada. Porque eu achei que pelo menos isso é uma coisa A assim que eu. cetona na urina vai aparecer, né? Que ela falou que depois a outra médica falou, não, tinha lá 3 cruzes de cetona. Assim, eu não pesquisaria no Google. Eu acho que eu ia falar, doutor Rodrigo, eu acho que o exame tá, mas de tanto perturbar o médico, a gente acaba aprendendo algumas coisas com relação ao exame do nosso filho. Você não precisa Eu vou ser sempre médico para bater você nessa saber que tem tecla. alguma coisa anormal ali, né? Pois é, eu prefiro, né? Ó, quando devo medir a cetona? Minha filha já tem 3 dias que fica alta, uns 250. Demora muito para baixar, mas baixa. Pelo que ela disse aqui, demora para baixar, mas baixa? Então, eu mediria cetona principalmente quando eu tenho, né, uma razão inexplicada para uma glicose alta que fica persistente. Por exemplo, infecção, né? E quando tem glicose alta e sintoma associado, né? Perfeito. Vômito, dor abdominal, falta de ar. Se vocês chegaram depois, gente, o doutor Rodrigo explicou já várias perguntas que eu estou vendo passar aqui nos comentários. Várias perguntas que estão aqui já foram respondidas. Fiquem tranquilos. Depois, eu não sei por quanto tempo eu vou deixar a live salva, talvez 24 horas, aí vocês assistem, tá bom? Doutor Rodrigo, depois que eu começo a usar bomba de insulina, isso é uma dúvida que eu sempre tive, e eu tenho tira de cetona em casa. Toda hiperglicemia alta persistente, eu usava tira de cetona. Toda. Isso vale para o outro extremo, que seria ter o glucagon em casa para um caso de hipoglicemia severa? Vamos lá. Então, é o que você falou. Toda dúvida, né, lá, uma hiperglicemia que não melhora, vale a pena fazer uma tira de cetona, né? Principalmente em bomba que você tá ali, tem dobra, não tem? Já troquei, mas não melhora, você fica naquela, né? Então, faz. O glucagon, ele é reservado, né? Glucagon, para quem não sabe o que ele é um hormônio contrário à insulina, né? Então ele faz tudo que a insulina faz ao contrário. Insulina baixa a glicose, ele aumenta a glicose, né? Então, ele é reservado para hipoglicemia severa. O que é a hipoglicemia severa? É aquela que eu notei que meu filho estava lá esquisitinho, media a glicose estava 30, eu faço glucagon? Não. O glucagon ela é reservada para quando eu tenho hipoglicemia e o indivíduo
inconsciente ou incapaz de engolir. Meu filho está ali com 30, mas está ali conversando, consegue engolir alguma coisa, eu vou fazer carboidrato pela boca. Ok. Não preciso fazer glucagon, né? Tá inconsciente, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas falam, eu coloco mel, boto açúcar na boca, né? Isso não é uma recomendação oficial. Por quê? O indivíduo ele está inconsciente, então ele perde a capacidade de engolir. Então, se eu coloco alguma coisa na boca, ele pode engasgar e broncoaspirar, tá? Nesse caso de hipoglicemia, né? Eu tenho glucagon em casa, eu faço glucagon. Eu não tenho glucagon em casa, eu levo para o hospital, Perfeito. tá? Pessoal, isso que o Dr. Rodrigo está explicando essa questão do glucagon, porque seria o outro extremo de uma emergência médica no tratamento do diabetes tipo 1, né? Acetoacidose, Ó, glicemia muito alta. Ah, que bom. Olha aí, isso, gente. Isso é o isso glucagon. aqui é o kitzinho do glucagon. Só tem uma marca no Brasil, é da Novo Nordisk, chama Glucagen Hipokit. Ele vem com isso aqui, ó. Ele vem uma seringa que tem um líquido e vem um frasquinho com pó, tá? Como é que eu faço? Né? Eu vou tirar essa tampinha aqui, como a gente faz com insulina, pego o líquido, jogo dentro do frasco, vou dissolver esse pó. Vou aspirar de volta. Se o indivíduo tiver mais de 6 anos, eu faço tudo na coxa, tá? Eu faço a dose inteira. Se tiver menos de 6 anos, eu faço metade da dose, que é meio ml. A seringa tem 1 ml. Então, menor de 6 6 anos, anos. eu faço meio ml, ou seja, meia dose. E acima de 6 anos, eu faço 1 ml, tá? E eu posso fazer intramuscular, posso fazer na coxinha aqui, bem no meio da coxa, e aplicar, ou subcutâneo. Só que subcutâneo vai absorver mais devagar. Então, intramuscular vai mais rápido. Então, é só fazer na coxa aqui, reto, né? E se em até 15 minutos o indivíduo não recobrar a consciência, eu até recomendo aplicar e ir para o hospital, porque você já fez alguma coisa. Se acordar no meio do caminho, ótimo, volta para casa. Mas se não acordar, já está indo para o hospital. Então, isso já ajuda. Perfeito. Eu tenho uma amiga que ela tem glucagon, doutor Rodrigo. E a filha dela teve uma hipoglicemia severa. A gente ri, porque chega uma hora que. Vocês vão ver, vão chegar na hora do diagnóstico que vocês vão se abalar com mais dificuldade. Mas ela não conseguiu usar o glucagon. É porque Ela, Dominique, eu muitas tinha vezes, aqui há anos. porque muitas vezes o indivíduo compra, mas também não sabe usar, né? Sim, Eu acho importante ter isso aqui em casa, até quando no consultório para mostrar, quando perguntam, porque é isso, assim, tá? Aí a pessoa só vai abrir quando ela for usar, precisar usar. E ela olha para isso aqui, ela fala, eu faço o quê? exato, Né? Então, é exato. importante É importante saber. ter o glucagon e saber usar. Tem algum vídeo no Instagram do senhor ensinando, doutor Eu acho Rodrigo, que não, mas a eu usar o vou glucagon? fazer um vídeo essa semana e vou postar. Precisamos. Tá? É o tipo de vídeo que a gente tem que distribuir para todos os grupos e salvar. Porque eu já vi no YouTube e achei complexo. O senhor explicou agora, foi muito mais simples de entender. E no nervosismo, gente, você tem que entender de uma maneira simples para não dar problema. Vou puxar só mais uma perguntinha aqui, que tem que aproveitar a oportunidade com o doutor Rodrigo. Doutor, já tratou o DM neonatal? Início aos 7 meses, doutor Rodrigo? 7 E meses. hoje com 2 anos e 5 meses, comprovado por painel genético permanente. Já tratei. Tem um paciente, inclusive, que está sem diabetes no momento. Né? Porque alguns tipos de diabetes neonatal, ele pode ter uma remissão, ele pode sumir, né? E esse menininho
a gente tratou, ele confirmamos com o painel genético, ele entrou com bomba e de repente começou a melhorar muito a glicose, fomos tirando, diminuindo a insulina, diminuindo a insulina, diminuindo a insulina. E aí uma hora eu falei, vamos tirar a bomba? Porque quando a gente fez o painel genético, o tipo de mutação dele, na época eu fui estudar a mutação, porque são casos muito raros, e aí eu vi que poderia acontecer isso. E aí isso já ficou na minha cabeça ali para o caso. E aí eu falei com a mãe, vamos tirar e vamos deixar ele só com a bomba sem insulina e o sensor, porque ele usava a bomba do Medtronic, e aí deixa ele monitorizar, e aí ele ficou super bem. Então já está mais de um ano sem bomba, sem insulina, né? Mas esse tipo de diabetes dele pode voltar a aparecer o diabetes na adolescência. Então a gente está ali acompanhando, né? Aí agora ele volta uma vez por ano só para exame. Tá, então já marca a sua consulta com o doutor Rodrigo para resolver isso e você ficar com a sua cabecinha tranquila, tá? Só não marque em São Gonçalo não, gente, porque às vezes eu quero marcar, não consigo horário, eu fico divulgando para vocês as coisas boas da minha vida e aí eu perco, entendeu? Olha só, eu falei, pô, antes eu não divulgasse, falasse nada, deixasse quieto, mas tudo bem, eu divido, não tem problema. Eu divido. Sim, é caso esteja inconsciente, não é isso, doutor Rodrigo? Isso. Se o indivíduo tiver com capacidade de engolir, já tive uma mãe que aplicou no filho. Eu medi, estava 30, e aí eu apliquei o glucagon. Não tem nenhum problema, mas não precisa aplicar o glucagon. Se o indivíduo está capaz de engolir, você vai dar ali o carboidrato pela boca, como você faz, né, normalmente. Paulinha, me diz o que é que eu faço. Gente, falaram, Dominique faz a live séria, porque vai ficar gravada, mas não tem condições. Paulinha, te amo. Um beijo. Doutor Rodrigo, tem mais algum ponto que às vezes eu posso ter esquecido de perguntar? Assim, é porque o senhor é bem didático, então a gente consegue entender. Vocês ficaram com alguma dúvida? Provavelmente pode ser que fiquem com alguma, mas eu perturbo o doutor Rodrigo o ano inteiro, gente. Então fiquem despreocupados, tá? Doutor Rodrigo, muito obrigada. Nada, querida. Prazer é Deus nosso. abençoe muito, que o senhor tenha sempre muita saúde, porque o senhor não vou falar isso sempre, em todas as lives, cuida do meu filho desde 1 ano de idade, cuida do meu marido, que é mais difícil de cuidar do que meu filho, o doutor Rodrigo sabe. É uma dificuldade, mas vai dar certo em nome de Jesus. E assim, terão outras lives, porque nós precisamos de orientação. Lembrando sempre que essas orientações nós vamos praticar, nós vamos recomendar na nossa casa, gente, no nosso dia a dia com nossos filhos. Eu tenho visto muito também nos grupos o problema de sempre, né? Eu faço isso com meu filho, faz com o seu. No meu grupo não se pode dizer dosagem de insulina, dizer quanto... Porque isso é um perigo, gente. Até para o médico passar a dosagem de insulina é um desafio. O doutor Rodrigo está sempre ajustando. Dominique, ajusta isso, ajusta aquilo. Então, assim, não queira demonstrar conhecimento botando a vida do filho dos outros em risco, tá bom? Doutor Rodrigo, eu te amo, cara! Muito obrigada! De nada, minha linda. Obrigado pelo convite. Um beijo. Beijo grande. Pessoal, fiquem com Deus e vamos ter mais lives esse ano. Fiquem com Deus.